Olá! Olha, o ano de 2025 foi quando a inteligência artificial simplesmente explodiu. E não foi uma evoluçãozinha lenta, gradual, foi uma aceleração absurda, sabe? Uma que mudou tudo: economia e sociedades, o jogo geopolítico, tudo. Bora entender o que rolou e principalmente quem estava no comando disso tudo. Então, para a gente começar, tem uma pergunta que é a chave de tudo. Quem eram as pessoas mais poderosas de 2025? E olha, a resposta pode ser que surpreenda muita gente. De acordo com a revista Time, naquela famosa edição de personalidade do ano, a resposta não era, sei lá, políticos ou presidentes. Não. Eram os arquitetos da IA. E é justamente essa matéria da Time que vai ser o nosso guia hoje. Ok, mas antes de mergulhar no impacto desses arquitetos, é super importante a gente alinhar as coisas, né? Garantir que está todo mundo na mesma página. Então vamos lá, vamos firmar a base. O que é, afinal de contas, a tal da inteligência artificial? Olha, de um jeito bem direto, inteligência artificial, ou IA, é a capacidade que as máquinas têm de imitar o nosso pensamento. Processos como aprender, raciocinar, tomar decisões. É basicamente a ciência de fazer as máquinas, de fato, pensarem. E ó, essa ideia não é de agora não. É uma jornada longa que começou lá atrás, em 1950, com o teste de Turing. Depois, em 56, virou oficialmente um campo de estudo. Aí vieram aqueles momentos históricos, né? A máquina vencendo o mestre de xadrez, depois o campeão de Go. Mas o estalo mesmo, a faísca que acendeu tudo, foi em 2020 com o GPT-3. Foi ali que o mundo inteiro teve um gostinho do que os grandes modelos de linguagem podiam fazer. E isso preparou o terreno para a explosão que a gente viu 5 anos depois. Agora, tem um ponto que é fundamental entender. A IA que a gente usa no dia a dia, sabe, nos assistentes virtuais, no reconhecimento facial do celular, essa é a chamada IA estreita. Ela é craque em uma tarefa específica. Já a IA geral, aquela que teria uma inteligência tipo a nossa, capaz de fazer qualquer coisa que uma pessoa faz, essa, por enquanto, ainda é teoria. Beleza. Com essa base bem definida, agora sim a gente pode ir para o prato principal. A análise da Time sobre quem foram os arquitetos da IA que literalmente desenharam o ano de 2025. E cá estão eles, os 4 grandes nomes, os pilares dessa revolução. A Time aponta primeiro para o Jensen Huang, o cara que basicamente fornece o cérebro físico para tudo isso com o hardware da NVIDIA. Depois, o Sam Altman, que com a OpenAI transformou a IA numa ferramenta do dia a dia de todo mundo. E aí vem a dupla Elon Musk e Mark Zuckerberg, que com aquela rivalidade e a corrida para colocar a IA em suas plataformas gigantescas, nossa, eles aceleraram o jogo de um jeito que ninguém esperava. Então, a matéria da Time deixa claro: não estamos falando de um crescimento normal, sabe? É um boom, uma explosão mesmo, numa escala e numa velocidade que a gente nunca tinha visto antes. E os números são de cair o queixo. Vamos começar com esse aqui, 5 trilhões de dólares. 5 trilhões. Esse foi o valor de mercado da Nvidia em 2025. Para a gente ter uma noção, isso é mais que o PIB de vários países juntos. E por que tudo isso? Simples. Eles constroem a base, a fundação de tudo. Os chips deles são a infraestrutura, a parte física, sem a qual é impossível treinar todos esses modelos de IA que virarão o mundo de cabeça para baixo. Ok, depois do hardware, a gente vai para o software. 800 milhões. Esse era o número de pessoas usando chatbots, tipo o ChatGPT, toda semana. Pensa nisso. Não foi algo que foi entrando aos pouquinhos na vida das pessoas. Foi uma integração massiva, quase instantânea, no nosso dia a dia, desde uma pesquisa boba até resolver problemas bem complexos. E esse aqui, US$ 1 bilhão, essa foi a receita em um ano de uma única ferramenta de IA super especializada para programadores chamada Cursor. Isso mostra o tamanho do impacto no mundo profissional, né? A IA não só chegou, ela começou a redesenhar indústrias inteiras com um ganho de produtividade assim gigantesco. E a visão dessa galera dos líderes é bem grandiosa. O próprio Jensen Huang, da NVIDIA, chegou a dizer que a IA ia quintuplicar o PIB global, sair de 100 para 500 trilhões de dólares, promovendo abundância. É uma promessa econômica numa escala que é até difícil de imaginar. Para a gente conseguir colocar isso em perspectiva, a Time faz uma comparação muito boa. Ela diz que esse boom é como uma nova revolução industrial. Só que tem uma diferença crucial: a velocidade.
O que levou décadas para acontecer lá atrás, agora está acontecendo em questão de meses. É impressionante. Só que, claro, uma revolução desse tamanho nunca é uma coisa simples, né? Essa velocidade toda, quase alucinante, acaba criando um monte de ondas de choque. E aí, a gente é forçado a olhar não só para o lado bom, para a promessa, mas também para o perigo e para toda a política complexa que vem junto. É aqui que a gente vê os dois lados da moeda da IA. De um lado, tem a promessa de um mundo muito melhor. Avanços científicos incríveis, diagnósticos de câncer muito mais precisos, educação totalmente personalizada. Mas do outro lado, tem a sombra. A capacidade de criar deepfakes, aquelas mídias falsas que parecem super reais para espalhar desinformação, o custo ambiental gigantesco dos data centers e, claro, o risco de algoritmos que acabam repetindo os nossos próprios preconceitos. E essa tensão toda, claro, transborda para o cenário mundial, para a geopolítica. O que a gente está vendo é basicamente uma nova corrida armamentista, só que de IA. E existem 3 jeitos diferentes de lidar com isso. Os Estados Unidos, por exemplo, estão apostando tudo na aceleração, em dominar o setor. Já a União Europeia está indo com mais calma, com mais cautela, focando na ética. E a China? Bom, a China está numa competição estatal pesadíssima, correndo para superar todo mundo com seus próprios modelos. Essa discussão toda vai muito além de tecnologia e dinheiro, sabe? Ela bate lá no campo da moral. Para se ter uma ideia, até o Papa Francisco se manifestou, alertando sobre o grave risco de ser usada para entrincheirar ideologias anti-humanas. Isso mostra o quão profundas são as questões éticas que estão na mesa. Bom, diante desse cenário todo, a pergunta de $1 milhão é: e agora? O que acontece daqui para frente? Como é que a humanidade vai desenhar o projeto desse futuro que está sendo construído numa velocidade tão acelerada? E a gente termina com essa reflexão. Os arquitetos a gente já sabe quem são. Eles estão lá, construindo o nosso futuro. A questão é: quem está desenhando a planta? Quem define as regras do jogo? Essa é a pergunta que vai definir não só a próxima era da inteligência artificial, mas talvez o futuro da própria humanidade.